férias. Mini férias. Mini férias aqui. Aqui no Brasil. Juan, então assim, ó, o que é essas segundas-feiras, né? O pessoal aqui, algum público que está aqui, tá toda segunda, então já estão cansados de ouvir eu contar, mas eu acho que para o convidado sempre é importante, né, entender a participação dele. Então, essas conversas, elas fazem parte de um projeto de pesquisa meu, que é financiado pelo CNPq e pela FAPERGS, que se chama Caminhografia Urbana, Uhum. que tem 3 anos de duração. Esse é o primeiro ano, então ele começou no início do ano, na pandemia ainda, na nossa saída da pandemia, e o primeiro ano dessa pesquisa é um ano em que a gente está revisando referências e, ao mesmo tempo, escutando, né, experiências que estão próximas da cartografia e do caminhar, ou só da cartografia, ou só do caminhar, ou das duas coisas em Uhum. conjunto. Então, os nossos convidados, às segundas-feiras, têm sido bem diversos, né? Desde arquitetos, artistas, geógrafos, psicólogos, Sim, eu antropólogos, vi, eu vi. Uhum. eu nem sei mais toda a gama, né? A semana passada era uma jornalista, né? Se eu não me engano. Sim, Então, é um número bem grande de pessoas que têm alguma experiência. Nós estamos gravando esses encontros e as gurias vêm transcrevendo essas conversas, apresentações. Como é que tem acontecido? O nosso convidado ele tem 20, 30 minutos para falar e depois a gente conversa um pouco. Fica tá bem bem. livre para mostrar alguma imagem ou não, né? Tem sido bem variável. E aí depois a gente conversa algum tempo, Tá abre bem. para perguntas, para Obrigado. conversas. E aí tu te apresenta. Eu não tenho feito nada muito formal de apresentação Imagino. formal, tá? E aí eu acho que é legal porque eu acho que tem algumas pessoas aqui que não sabem quem tu é, Claro, tá bem? claro. Obrigado. Tá bem. Então vou começar. Para mim, sempre falar com vocês é como falar com amigos. Sempre é uma coisa bem informal. Então eu pensei, eu vou aproveitar para falar do que eu fiz na França, porque é a primeira vez que eu posso ou vou conseguir falar, depois de toda a burocracia, o trabalho cotidiano, é uma boa oportunidade para falar. Então, o primeiro que eu vou fazer, vou compartilhar a tela aí um mapa com a ubicação da cidade que eu fiz o estágio de uma bolsa pós-doutoral. Aí eu acho que é possível olhar. Eu habito na Patagônia, eu habito, eu moro aqui na cidade que se chama Astra, é perto de Comodoro Rivadavia e é bem longe de Buenos Aires. Vocês estão olhando aí o mapa? Sim? Eu não posso olhar vocês. Aí, Sim, tá estamos bem. vendo, Juan. E, Sim, estamos. o estágio foi na França, no sul da França, uma cidade pequena que se chama Auch, é uma cidade que tem 22.000 habitantes, perto de Toulouse, uma cidade mais maior, e, e são, eu acho que 500, 600 quilômetros de Paris. E agora eu vou
ensinar tudo bem devagar, assim, com meus 43 anos. Eu vou ensinar as fotos da cidade. Porque o primeiro que eu fiz foi caminhar. Eu acho que aprendi do meu avô caminhar muito e também eu aprendi muito do Eduardo. No meu, na, por vocês que não conhecem quem eu sou, eu fui bolsista do Eduardo, uma bolsa de pós-doutorado, e depois eu fiz muito pós-doutorado, assim, eu não sei, já não consigo entender quando acaba de fazer pós-doutorado na vida, né? E no trabalho em Pelotas, eu também caminhei muito. É, eu penso que há muito tempo livre, bem diferente, sempre é bom fazer uma bolsa e aproveitar o tempo, não só por escrever e fazer reuniões de Meet, senão para caminhar, conhecer, chegar a um bar, beber uma cerveja, falar com as pessoas, não sei, fazer deriva permanente, não? A cidade eu já falei que são 22 mil habitantes, uma cidade bem antiga. As primeiras edificações são do século III, e o Império Romano fez muita coisa aí, passaram muitas guerras, civilizações, nomes da cidade, etc. Eu cheguei, no primeiro dia que eu cheguei, tirei essa foto aí, que eu passei o Rio Xers e, e tinha que chegar acima da colina, onde é uma casa diocesana, se chama, uma casa da igreja, que era bem econômica para ficar 3 meses. Depois eu caminhava fora da cidade, eu ia fora e voltava para a cidade. 20 quilômetros, 15, 25 quilômetros, eu caminhava todos os dias, eu caminhava muito, muito, até ter muito dor nos pés. A intenção era caminhar e conhecer essa cidade. Não sei se uma escola aí bem perto da residência, há muita festa, são festas bem diferentes do Brasil. Na verdade que há muitas saudades da Latinoamérica. Já falamos com o Eduardo essa. Não sei se a Adriana pensa a mesma coisa, porque eu acho que a Adriana gosta mais. Eu gostei, mas é diferente, um tempo bem devagar, não? Coisas, a Não, a afetividade, a Adriana caminhou muito sensibilidade. também, né, Adriana? Eu só via Também, ela também. só me contava que caminhava. Eu caminhava muito Sim, também. eu lembro, os 10.000 Sim. passos. 10 mil no Os 10 mínimo. mil. É. A cidade à noite, bem solitária. Bem. E bom, então, eu vou compartilhar uma outra tela. Eu cheguei a um país que é bem diferente do meu, e a língua é bem diferente, não é como português, e eu não sabia bem como fazer, porque
eu tinha que fazer entrevistas. E o problema é que eu falo bem mal o francês. Ou eu penso que eu falo bem, eu falo pior que o português. Então era bem difícil, porque as pessoas me falavam e eu não entendia nada. No primeiro tempo, era bem, como se diz, uma sensação de angústia, de não poder consertar as coisas, não entender não só a língua, senão a dinâmica e a lógica da vida social. Então eu pensei, sabe, eu vou falar a língua que eu conheço, que é a língua do desenho, eu faço muito a cartografia social, e aí eu vou compartilhar uma outra tela, e está, aí, eu acho que, aí. E comecei a pensar que eu ia fazer para resolver metodologicamente essa situação de fazer entrevista para conhecer a dinâmica do território do Osh, que é a cidade, sabe? E sem conhecer bem a língua, não? Então eu inventei essa coisa que já tinha em caminho de pensar, que são os sociocartogramas. Eu escrevi uma coisa aí na revista Picho, e uma outra coisa que eu queria fazer era que a entrevista fosse uma conversa, que não fosse que a entrevista fosse na linha da pesquisa cartográfica, que o principal fosse conseguir falar com o outro do meu problema para me comunicar e do meu problema que eu não conhecia, do problema da ignorância, a surpresa de tudo. E, bom, esse é o programa, um programa da Argentina e a França. Eu passei um tradutor assim rápido para fazer isso. Então, a pergunta que o objetivo era um análise sociogeográfico de hoje, para pensar a articulação em função do desenvolvimento agrícola em função da cidade, como a cidade se articula com hoje. Não é uma pergunta minha, é uma pergunta do projeto geral dos dois países que coordina um amigo meu, que é engenheiro agronômico. E o objetivo era esse, analisar hoje como cidade intermediária ou intermédia, nos centros dos espaços rurais agrícolas também. Então eu pensava, como eu vou fazer isso? Como fazer? E eu tinha muita, eu já falei, não? Tenho 2 vezes eu falo francês com muita dificuldade. 3 meses era pouco tempo, a primeira vez que eu ia ficar hoje. E as entrevistas tradicionais para mim são muito chatas, não? Eu não gosto de fazer entrevista. Não sei se vocês gostam de fazer entrevistas, não. Mas para mim é uma coisa bem chata. Eu prefiro conversar, eu gosto mais de fazer qualquer uma outra coisa antes de fazer a entrevista. E aí eu pensei, bom, mas tenho uma rede de colegas, tenho tempo para caminhar, para fazer novos, ou pensar novos entrevistados, como é que vou fazer? Não sei, não sabia ainda. Eu já estava trabalhando com coremas, não sei se vocês conhecem o que são os coremas? Eu vou escrever a palavra aqui para vocês Isso é depois. tradução ou é em Não, espanhol? não tem uma tradução, Não. é coremas. São Aí, coremas
Corems, não, perdão, Não. que são em Ah, mas isso é inglês, França, espanhol, francês? aí. Pode colocar corems, coremas em espanhol, corems em francês. Pode colocar como vocês gostem aí no Google. Aí eu escrevi no chat. No, são simplificações do espaço. São desenhos simplificados do espaço. E o que eu gosto que é trabalhar com metodologias de pesquisa como linguagem gráfica e coletivos, não? Já trabalhava com cartografia social, jogo no território, que é uma metodologia da França, e estava estudando um pouco de jogo cooperativo, que são uns jogos de como se diz? De mesa, de Tabuleiro. tabla. É, Oui. tábua. Como é? É? Tabuleiro. De Jogos de tabuleiro. tabuleiro, sim. É. Que não são competitivos. Então, aí pensei em fazer, com tudo isso, fazer sociocartogramas, que eu já tinha trabalhado, que eram entrevistas com desenho. Mas o problema era que não tinha uma estrutura, uma mecânica para pensar esse sociocartograma, como fazer a entrevista e uma mecânica de desenho. E articular com os coremas, os textos e tudo isso que eu já tinha trabalhado. Então, aí, bom, comecei a pensar nisso da sociocartograma, do sociocartograma com a ideia de compartilhar o território. Eu pensei em fazer uma entrevista onde a pessoa entrevistada me fale do seu território, mas também eu fale do meu. Sempre sobre a ideia do território subjetivo, da sensibilidade, não? Não um território fora do corpo, um território do corpo e um território que pode ser compartilhado com a experiência prática e a linguagem também. Então, aí a dinâmica sempre foi a ideia de intercambiar conhecimento, experiência, e pensei na possibilidade de participar com 4 pessoas, por exemplo, e todos desenhando ao mesmo tempo, como eu, mas sobre assuntos que são similares. E aí vamos pensar como é a dinâmica, a mecânica. A ideia foi fazer assim, um tabuleiro onde com 7 momentos, 7 tempos, 7, não sei, dimensões, que podem mudar em conjunto com a temática de pesquisa. O meu assunto era a vida cotidiana, agrícola, ou a articulação da cidade e do campo, não sei. Mas eu penso que pode mudar todos esses nomes, essas dimensões, em função da dinâmica que a pessoa trabalha. Então, há um tabuleiro com dimensões, que são essas 7. A primeira é a 0, que a primeira é um território da cotidianidade, e depois diferentes tipos de dimensões do espaço. Depois, há diferentes cartas
que pensei em articular com essas dimensões, tá bem? São as dimensões no tabuleiro e depois há cartas com elementos do espaço, que são diferentes coisas. Mas essas cartas podem mudar em função também da temática. Por exemplo, no meu, na minha dinâmica, a saúde, educação, transporte e trocas foram construídas em função por exemplo, do estado do arte, dos antecedentes e trabalho de outros, que são coisas importantes nessa cidade. Claro que uma olhada bem restringida, não? Então, o tabuleiro se compõe com as dinâmicas e as cartas. São essas duas coisas, e as folhas para fazer mapa por cada das pessoas que participam. Ele é muito portunhol, é muito portunhol aqui, tudo junto. Não, mas dá para entender. É que tá Então, muito eu vou pequenininha contando as bem devagar. cartinhas são pequenininhas ali agora, mas agora eu enxerguei. Tá bem. Bem. Depois, então, essas dinâmicas, agora eu vou contar como é a dinâmica bem, não? As pessoas vão ao mesmo tempo passando por a 2, a 3, e trabalhando, por exemplo, a primeira etapa, o primeiro estágio, vão trabalhar com as facilidades, coisas boas do território, atrações, não sei. Aí eles vão pegando diferentes cartas, por exemplo, se eu vou trabalhar em verde, com as belezas, não sei, atrações e tudo isso, eu posso pegar, não sei, o ócio, coisas da natureza, não sei, o trabalho, a alimentação que é boa, saudável, posso pegar uma carta da arte, a cultura, e vou falando e desenhando em função dessas cartas. Depois vou para a segunda dimensão, não sei, problemáticas, por exemplo. E a mesma coisa, as pessoas vão E é tudo pegando numa e folha desenhando só ou vai trocando a na folha? mesma folha, na Tá, mesma tudo folha. sobreposto. É isso? Oui, oui, Tá, sim, sim, sim. sei. Tudo sobreposto. Oui, sim, sim, não importa. Tá, tudo sobreposto. Então, são esses os elementos que aí diz jogador, mas não é um jogador, é uma pessoa, não é? É uma mistura de jogo, não sei, que eu estou definindo como é. Não sei bem, mas funcionou. Por exemplo, eu tenho aqui o tabuleiro que eu utilizei. Eu vou tirar a tela. O tabuleiro era esse assim. Agora eu vou apresentar uma foto que é melhor. E não sei, os desenhos, por exemplo, o desenho de uma pessoa, desenhou isso aí, e esses são as cartas dos elementos do espaço, e cada número era a dimensão que a pessoa ia pegando a carta. Aí eu vou voltar e vai ser melhor, eu acho, para a apresentação. Aí está. Bem, está o tabuleiro com as cartas que são post-it, a carta do meio que é o número da dimensão. Então a pessoa pega a dimensão 1 e depois pega todas as cartas que pensa que são que estão em relação a essa dimensão, e desenha em conjunto, eu e a outra pessoa e eu, com o mesmo cor, em diferentes folhas, hein? Não é o mesmo mapa, são diferentes mapas. Um mapa para o entrevistado, um mapa para mim.
Aí eu fiz como um exercício para, como seria um roteiro, não sei. Dizem, tá bem, começamos uma caixa início e começa a desenhar o território cotidiano e tudo isso. E depois a pessoa vai, tudo isso que estou falando aí, que não vou ler. Aí ficam assim, por exemplo, a carta que as pessoas pegam e a carta da dimensão são todas juntas aí, e, e é possível fazer recorrências, não? Coisas repetidas para cada um dos desenhos. E as pessoas vão desenhando sobre a mesma temática diferentes mapas da mesma cidade, com diferentes recorrências. Eu fiz 15 desenhos com as outras pessoas e eu fiz 15 desenhos da minha cidade. E é muito interessante porque, por exemplo, eu sempre fazia da minha cidade, eu perguntava se a outra pessoa queria que eu faça da minha vida em Osh, ou que eu faça da minha vida na minha casa, e na minha cidade, e todo mundo me diz que queria que eu faça o desenho da minha cidade na Latinoamérica. E quando as pessoas, por exemplo, iam passando por diferentes dimensões, e cada dimensão ia conformando uma fala, um texto, por exemplo, das atrações, da problemática local, problemática geral, não sei, redes, conflitos, ou ideias e projetos que eram as dimensões que tinha a dinâmica. Quando eu falava, por exemplo, das minhas na Argentina, e eles falavam das suas na França, era muito interessante como eh, o desenho se complementava por uma situação de lembrar, por exemplo, assuntos problemáticos, ou reforçar, não sei, ideias, ou outro mecanismo de comparação entre um país e outro. eh, Tudo isso configurava diferentes derivas do texto, bem boas, né? E eu pensei depois que tudo isso, bom, como fazer para fazer a sistematização? Eu fiz um sistema de recorrências com essas cartas e para cada uma das dimensões e uns gráficos para cada um dos entrevistados que eu estou fazendo agora, né? Eu estou escrevendo para cada um dos mapas e fazendo esses gráficos que conformam algumas coisas em comum e outras que têm a ver, por exemplo, com diferentes situações da vida dos diferentes entrevistados que habitam mais perto, mais longe da cidade, do centro, ou habitam na cidade próxima, no meio rural. Por exemplo, há pessoas. Eu fiz uma entrevista a uma peruana que foi bem interessante porque as problemáticas eram bem diferentes, o desenho também não tinha nada a ver com os desenhos dos franceses. E, bom, e no final, eu acho que o melhor foi uma coisa que eu estou pensando agora, aí já finalizei com a apresentação, que se chama efeito McGurk, que é uma experimentação que fizeram os americanos nos Estados Unidos nos anos 70, que tem a ver com
a comunicação visual na fala. Eles trabalharam com experimentações, não sei se vocês conhecem esse efeito McGurk. Eles fazem um som e a pessoa, por exemplo, faz assim, seria como pá, 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 e depois a pessoa muda o movimento da boca e faz como um fá, mas diz pá, pá, pá. E a pessoa começa a ouvir a palavra fá, só por a mudança da imagem, não? Então, eles descobriram que depois do tato, da sensibilidade, o sentido depois do tato, mais forte é o sentido visual. Então, quando o cérebro conforma um texto em sistema entre o visual e o auditivo, se complementa, mas para eles é bem difícil e constitui um perigo, porque quando o visual muda, às vezes o auditivo também, mesmo o auditivo seja a mesma coisa, não? Então, aí eu estou trabalhando como foi para mim mais fácil fazer uma pesquisa num mundo que é bem diferente, que é totalmente desconhecido para mim, com uma língua que eu conheço bem pouco, mas quando o desenho acompanha o texto ou a oralidade, facilitou muito esse processo. E bem, depois eu, falando com um amigo que eu tenho lá na França, sobre os resultados e falando um pouco sobre as conclusões que eu ia fazendo, construindo, na mesma mecânica da sistematização, eu acho que conferi que não está, pelo menos, muito errado, não? Essa dinâmica em construção. Que eu alguma coisa entendi, não sei. E bom, é isso só. Sabe o que eu fiquei pensando um pouco, né, Adriana, no nosso método aqui de autofotografia, né, que a gente trabalhou com um método que é de origem americana e da psicologia, com os idosos aqui em Pelotas, onde a gente pediu para eles fazerem imagens durante uma semana. E depois as bolsistas, claro, fizeram entrevistas sobre as imagens, né? E é bem interessante porque nem sempre a imagem casa com a narrativa. Assim, não é diretamente, tipo, por exemplo, ela usa aquela imagem, ela fez a imagem, ela pensou em alguma coisa sobre aquela imagem, mas quando ela narra um problema, né? Sei lá, Uhum, tem uma árvore, aí tu acha, é porque gostou da sombra da árvore e tal. Não, não é por isso. É porque não tem árvore. Então, é muito interessante esse cruzamento das linguagens, né? Que nem sempre é correspondente, assim, nem sempre nem sempre é, não. corresponde, né, ao que está sendo, por exemplo, desenhado ou fotografado. Isso é uma coisa que me chamou a Uhum, atenção. Eu acompanhei bastante esse método aí numa pesquisa que a Adriana coordenou, e me chamava bastante uhum, atenção isso, que às vezes a pessoa colocava uma foto e a gente tinha que ler o depoimento, porque a imagem não queria dizer, uhum, tipo, não sei o que é essa imagem, um poste. Uma colocou um poste, aí depois tinha toda uma história do poste, né? uhum, E que uhum, aquilo tinha que acompanhar, né? uhum, Esse processo. E eu te entendo bem, porque lá na Itália o italiano é mais próximo ao português, não é tão. Mas eu tinha alunos lá de várias línguas. E eu acho que é um uhum, pouco diferente. A Adriana lá, eu acho que tem um domínio do inglês sempre. Mas na Itália, os franceses falavam francês, os alemães falavam alemão, os chilenos falavam espanhol. Era uma loucura, assim, né? Então, de vez em quando eu chegava um momento eu não estou entendendo mais nada.
E, às vezes, na outra semana é que ia me cair a ficha do que era a discussão, sabe? A coisa... Tipo, eu ia para casa e a gente não entendi, tipo, aquilo ficava na minha, né? Eu não entendi Sim, sim. toda essa... Porque tem uma questão estrutural, né? E de lógica, eu acho, que às vezes é muito diferente. Então, Sim, sim, eu penso que é assim e é muito cansativo, sempre bem cansativo falar uma outra língua, mas eu penso que esse assunto dos desenhos ou da imagem, não sei como isso que vocês trabalham bem, mas seria bom depois compartilhar, porque a é, Beatriz e umas colegas estão trabalhando com imagens do período de gravidez das mulheres nas áreas rurais, mas eh, o assunto do desenho e de construir um texto que aplique em um processo de semi-coletivo, ou de duas pessoas ou três pessoas, e o texto não seja somente da oralidade, mas sim, não precisamente como a cartografia social, um texto, um desenho coletivo, um desenho individual, mas depois a pessoa compartilha isso, e eu acho bem próximo à metodologia da pesquisa cartográfica, porque depois de compartilhar, a outra pessoa, a outra, ou seja, sim, a outra e a outra eu, se na conversação, etimologicamente a palavra conversar tem a ver com converter, com um processo de transformação, de mudança do pensar as coisas. Então, esse ida e volta é mais fácil porque eu penso que tanto na imagem da fotografia como na imagem do desenho é perdurável, não? E aí fica na folha, por exemplo. Fica e as duas pessoas, por exemplo, na entrevista, podem ir o desenho para pegar uma ideia depois de um tempo, por exemplo, a fala pode voltar para isso. E uma coisa também é que o desenho permite, por exemplo, eh, fazer comparações, não sei se comparações, mas colocar na fala, na conversa, a problemática das dimensões, do tempo, por exemplo, do espaço, ou não sei, de uma problemática. Por exemplo, se eu falo, para mim é muito longe Buenos Aires, mas não é a mesma longe para vocês que para mim. E tem a palavra longe, tem uma implicância na experiência da, por exemplo, da experiência espacial diferente para vocês e para mim. Então, o desenho pode adicionar todos esses assuntos, essas coisas, e fazer da fala muito mais rica, não? isso aí. Gurias, perguntas para o Juan. Senão fico só eu aqui perguntando, falando. Eu- Ô, Dudu, vou falar. Eu fiquei até constrangida agora, Juan, porque tu fez horrores de coisa em 3 meses e eu fiz bem É, menos em 6 ele meses fez lá um no Reino jogo, Unido. gente. Como é que tu fez tudo isso em Ah, não, mas 3 meses? não, você fez um projeto, É, aquele, um mas projeto assim, com 5 países, não sei como faz. agora vamos ver o nosso resultado sair em novembro. Eu até estava pensando nesse nosso projeto, a gente não incluiu na metodologia, mas caso a gente conseguir o financiamento, tudo é editável.
E eu achei super interessante, né, Dudu, a gente incluir legal. alguma metodologia dessa de desenhos, participativa, que o Juan falou, naquele estudo de como as pessoas caminham pela cidade e relacionam o desenho urbano com a sua saúde. Aí, quando tu estava falando, Juan, estava me lembrando que a gente poderia usar esses tabuleiros para linkar desenho urbano com saúde, com problemas que a pessoa tem, né, durante a caminhada na cidade. Achei super interessante, né? É muito legal porque espacializa isso que ele está dizendo, né? Sim, sim. É diferente quando tu está entrevistando, ou anotando, ou gravando, tu tá com uma palavra que a pessoa está dizendo, né? E é isso que ele falou. De repente, uma diz que é longe, a outra diz que é longe, mas não é o mesmo longe. Não é o mesmo perto, não é a mesma doença, né? E quando desenha, né, ou tem imagem, as coisas têm uma escala, né, uma dimensão, e é bem interessante. É bem interessante essa... Muito legal. E a Juan, Silvia quer falar, eu acho. Silvia quer falar. Eu só vou depois... para te dar uma explicação, assim, porque é uma área que eu comecei a ler sobre, e eu não sei se tu... Eu comecei a ler os conceitos e achei interessante. Eu não sei, essas metodologias teriam a ver, de alguma maneira, com geografia social ou não? Sim, claro que tem a ver. Eu acho que há muita coisa. Na França, há muita experiência com desenho. Eles desenham tudo. Desenham, como se diz, no jardim. Como se diz, onde vão as crianças pequeninas. Playground. Desenham, Playground. Playground, a pracinha. Playground, por exemplo. Eles desenham o parque do playground para as crianças, com as crianças desenham como símil à cartografia social, não sei, eles fazem muita coisa, desenham parques, desenham espaços públicos, sempre coletivamente. Então, tem a ver com isso, com a geografia da percepção, tem a ver com o que fazemos entre vocês e nós, não? Muita coisa, eu assim. Então tá. Silvia. Silvia. Oi, Juan, eu sou a Silvia. Apesar da sua dificuldade com a língua, você chegou nas pessoas, né? Então, como era essa abordagem para você chegar nas pessoas? Você fez um recorte assim, mais idosos, mais jovens? Qual que era o recorte? Ou você ia conversando com todos? É boa pergunta, porque eu falei com... É interessante também que o projeto esse, entre a França e a Argentina, é um projeto que finalizou no ano 2019. E chegou, e eu tinha a bolsa para o ano 2020. Chegou o Covid e tudo foi demorado, o projeto fechou, eles entregaram os informes finais, e ficou a bolsa sozinha aí. Mesmo agora, ninguém me perguntou nada. Como uma coisa, não sei, aí, que ficou, não? Então, eu cheguei, o professor de Toulouse me falou, muito bem, com boa predisposição, ele me facilitou umas pessoas que eles já fizeram a entrevista, mas eu pensava, não vou fazer uma vez mais as mesmas pessoas, não? Então, eu queria só intercalar pessoas que sejam do campo, do espaço rural e da cidade. Pessoas que morem perto da cidade, mas não muito perto, porque há muita pequena cidade bem perto. Se vocês conhecem, o campo da França é como uma coisa, uma grande cidade, não? Uma cidade com casas por todas partes. Então, que pessoas que vivem, por exemplo, a 15 quilômetros deles. E o problema era que eu não conhecia ninguém.
E as pessoas, quando eu cheguei, eram férias. Porque eles têm, por exemplo, 6 semanas de férias, não, 6 semanas de trabalho e 2 de férias. 6 semanas de trabalho e 2 de férias. Assim, todo tempo, férias, feriado, não sei, muitos dias que não trabalham. Então, eu cheguei nesses 15 dias que não trabalhava. E comecei a caminhar. E caminhando, eu perguntava. Eu comecei indo para a prefeitura, para uma outra administração que é da administração do Grande Osh, que é como uma conglomeração de cidades. E eu ia para centros culturais, por exemplo, há um evento que se chama Circa, que é o evento do circo maior da Europa, que é na cidade de Osh. E eu ia aí e começava a falar qualquer coisa, eu sou argentino, estou fazendo isso, eu quero conhecer, não sei. E algumas pessoas me falaram que sim, porque o problema era que eu precisava 2 horas, não? Ficar sentado, falando e desenhando. Então, quando comecei a fazer, a primeira pessoa que eu fiz foi uma ludotecária, não sei como se diz, né? Pode ser isso. Ludotecária, uma pessoa que, Jogos. sim, uma pessoa que trabalha com jogos, não? E eu cheguei à ludoteca um sábado aí e perguntei, eu quero conhecer a pessoa que está aqui porque eu não sei como fazer uma metodologia e então pensei em uma coisa, mas eu quero testar. E a ludotecária como tudo na França, não? Me disse, está bem, não sei, quinta-feira às 17, em 10 dias, eu posso. E aí eu peguei nota e aí eu fui. E o primeiro tempo eu utilizava um dado, não sei, se chama dado? Dado. Eu jogava aí o dado. E ela me ajudou muito na mecânica. Me disse, não, o dado não precisa, é melhor as 2 pessoas ao mesmo tempo. A mecânica é melhor para uma dinâmica de intercâmbio de desenho. E foi muito bom isso. E depois eu comecei a caminhar e conhecer mais pessoas, e uma pessoa me chegou a outra, e assim. Algumas pessoas eu não fiz a entrevista, porque eram muitas que habitavam na cidade, eu precisava de umas outras que habitem mais longe, e assim foi. E consegui as 15. Não tenho problemas de sociabilidade, não. Verdade. Ele aqui em Pelotas, ele foi sozinho no Dunas, né? Era no Dunas que tu ia, ou Navegantes? Era Dunas, né, Juan? Duna. Eu sei que ele ia Margarita. de bicicleta. Margarita. De bicicleta no Dunas, né? Perguntas, gurias, comentários para o Juan. Eu estou fazendo várias coisas, Edu, que a gente vem fazendo, né? Eu pensei, o Juan, eu estou fazendo agora uma coisa que anda me chamando muito a atenção. Eu estou caminhando numa disciplina todas as quintas aqui em Pelotas. E aí, no final da caminhada, a gente tem feito o que eu estou chamando de uma escrita coletiva. É meio que uma escrita, como é que a gente pode dizer? Não sei como explicar para ele. A gente aqui no Brasil, goela abaixo. Assim, eu entendo. A gente vai passando o papel e escreve o que for que vier do que aconteceu naquela caminhada. E o mais interessante é que depois, no final, a gente lê aquilo de uma vez só, né? E o que tem acontecido é que a gente não consegue identificar quem escreveu cada parte.
Não, e ao mesmo tempo que o que tu está falando tem a ver, que tem recorrência, que se repetem, né? Mas também não se repetem sempre iguais, né? Isso tem me chamado muita atenção. As informações se repetem, mas com palavras diferentes, assim, né? É muito interessante essa leitura e a gente percebe de que ela está realmente narrando aqueles lugares por onde a gente passou, né? Ou as sensações, né? As coisas que aconteceram, com as mesmas palavras, algumas, claro, se repetem, mas tem uma singularidade aí também, né? Assim, que parece que puxa para cá e para lá, né? Mas, Paula, Sim. fala aí, eu te cortei. Era justamente isso que eu ia falar, Edu, e eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Juan estava falando, né, de que o meu longe é diferente do teu longe, então acho que por isso as palavras vão variando e vão conformando aquele lugar de uma maneira diferente, né. A gente também está experimentando, a gente experimentou desenho, experimentou fotografia, experimentou vídeo, a cada semana eu tô meio que assim, que nem tu, assim, tateando, né, e os alunos estão sendo cobaias, assim, a gente caminha alguma coisa diferente, né? O desenho foi interessante, mas as pessoas desenharam pouco. Elas têm preguiça E de são desenhar. arquitetos. Elas têm preguiça de desenhar porque elas têm um celular que fotografa, né? Foi bem interessante. Quando a gente desenhou, cada um fez um desenho só. Quando a gente fotografou, sei lá, acho que tem 2.000 fotos. Quando a gente filmou, já reduz também. Eles não gostam de filmar. Eles não, sabe, filmar não é uma, né, Paula? Já diminuiu. Cada um fez 2 videozinhos curtos, né? E aí a gente está testando outras linguagens, assim, para entender um pouco como é que cada uma Sim, vai se tem que comportando. continuar experimentando aí. Eu É. acho que é bom. E o melhor é que não são metodologias, mesmo nessa do sociocartograma, eu acho que o problema é que há diferentes tipos de cartas. E essas cartas são finitas. É um problema, mas é bom para sistematizar depois, não? E há uma carta que se chama, como se diz em português? Carta coringa, se diz? Coringa. É uma coringa. Como é na Argentina, é coringa? Não, comodín. Comodín. Em francês, choker. E essa coringa é tudo outro, não? Então, eu acho que o importante de todas essas metodologias que tentam construir uma coisa que são metodologias que saem, como é? Vão fora da palavra oral mas não chegam a cair na catalogação fechada, não? Por exemplo, não sei, diferentes tipos de. Então, aí fecha as possibilidades e fica muita coisa fora. Então, são metodologias que permitem abrir diferentes catalogações e novas. Todo o tempo estão construindo novas conceitos ou novas possibilidades de pensar as coisas. E isso eu acho que é possível. Isso eu acho muito interessante e importante, né? Eu sempre digo que aqui eu tenho orientado várias dissertações e que as gurias, né, elas sempre vão para a rua atrás de alguma coisa. E muitas vezes elas voltam e dizem, Edu, não encontrei isso, porque tinha tal coisa. Eu digo, então tu encontrou outra coisa, que pode ser tão interessante quanto. Sei lá, fui atrás de crianças, não encontrei crianças, encontrei idosos, fui atrás de vendedores, encontrei músicos.
Eu disse, tá, então... O que fazemos quando encontramos uma outra coisa, né? E às vezes elas me deu tudo errado, não tinha, não, mas o que aconteceu, né? Então, é bem interessante essa... E sempre eu lembro da abertura. pergunta de Deleuze, que eu acho que a melhor pergunta, que não sei que eu li dele, que essa pergunta de que es que fazemos quando nos encontramos com as coisas. O problema da pesquisa tradicional é que vai para a coisa. E as nossas pesquisas vão ao encontro de coisas. E aí se pergunta que fazer com esse encontro. Então, essa é a diferença com outro método de pesquisa, o mais tradicional, mas também é a similitude com a vida social. Na vida social, as pessoas se encontram com coisas, como a navegação, não? Como no mar, aí. Não, as coisas chegam. E aí temos que pensar o que vamos fazer com isso. E eu acho bom porque permite abrir a possibilidade da pesquisa social. A pesquisa de vocês é sempre social, não? Eu acho que a arquitetura de vocês é mais, eu acho que mais social da nossa geografia na Argentina. É mais social do quanto a nossa geografia na Argentina, seria a frase. Eu sempre digo, né, na rua, agora que a gente está, é que a rua que nos encontra, as coisas que nos encontram. Sim. Se a gente vai em busca de alguma coisa para contar aquela coisa, né, a gente até encontra ela, é possível contar, mas tem muitas das coisas que elas vêm para nós, né, e, tipo, é meio que incontrolável, né, principalmente pesquisa com experiência em rua, né, com essa proximidade. Uhum. Bom, aí Gabriele sai. Tchau. Tchau. A gente já está se encaminhando, Obrigado. né? Tá bem. A gente tem, na verdade, tentado manter essa 1 hora, né? Porque a gente Tá está bem. toda Eu acho segunda bom, aqui, 1 hora só. não E ultrapassando. tchau. Fora muitas horas na pandemia, Cansa, né? E assim, a rua, a gente está transcrevendo, a ideia é transformar essas conversas num e-book, exatamente sobre Obrigado. metodologias, né? Então, as gurias, as bolsistas, elas vão transcrever e depois a gente vai te enviar para tu ler o que a gente falou aqui, né? Inserir alguma referência, né? Que a gente não tenha entendido. Então, a ideia é um pouco organizar essas conversas de modo a pensar um pouco nessa diversidade que tem acontecido, né? A gente tem ouvido aqui, e te agradecer, como sempre, né, a tua participação. Eu sou agradecido. Né? É sempre genial, o Juan, ele tem ideias muito geniais. Assim. Aquele teu livro, eu acho que a gente tem que traduzir aquele teu livro aqui, o da metodologia da cartografia social. Estou esperando. Eu posso colaborar. Vamos fazer a tradução. Eu acho que a gente tem que se reunir, gurias, e traduzir. É um livro eu posso legal. Eu coopero com a tradução. Isso, claro, eu tenho ele aqui, eu acho que me mandou, mas o Pierre tem preguiça e não traduz. E é um livro super o legal. Pierre quer traduzir para o espanhol, não quer traduzir para o português. Exatamente. E é super, eu acho, importante, porque é um livro que pode ser usado em escolas, com professores, né? E é muito, 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 muito didático, eu acho, aquele material. Né? E merece. Muito obrigado a vocês, na verdade. Eu sempre estou agradecido, sempre bom, porque vocês fazem de toda a temática uma coisa para pensar, para fazer uma coisa mais complexa e para sair da burocracia. Isso tem que ser, o principal. E bom, vamos esperar que vocês venham para aqui, hein? A reserva do hotel já está, o hotel já está
confirmado, está pagado, já está tudo Tá bem, não, esperando a gente vocês, está né? organizando, né? Até a Paula mandou um resumo, né, Paula, para o evento. Foi Mandei. quem eu consegui que mandasse um resumo. Eu digo, alguém tem Sim, que mandar um Paula, resumo. A Paula mandou um Eu resumo. tem, mandei resumo. tem hotel aqui já grátis, já está tudo certo. Okay? Tá bem. Não, a Comida, tudo. princípio tá tudo certo. A gente está combinando, eu e a Adriana, né? Então tá, pessoal, Tá. eu acho que é isso. A gente agradece o Juan, né? É sempre ótimo assim a gente conversar e ouvir o que tu fez lá, né? Que tu me mandava umas imagens, eu lembro, das tuas mímicas com os franceses. Quando tu estava em crise, tu me dizia como é que eu vou me comunicar? E eu, Sim, difícil, é difícil. difícil, Nós né? temos que tentar. E a gente, Bom, grande abraço. semana que Perdão. vem tem aula, tu sabe? Não tem, Edu, não tem. Ah, semana que vem não tem. Por que não tem? Acho que não tem convidado semana que vem. Ah, eu acho que a semana que vem não tem. Agora, mas a próxima que dia é, sabe? Dia 3, acho que é o Evandro, dia 3, né? Ah, o Evandro Fiorin, um professor de Santa Catarina, da UFSC, tá? É um arquiteto, Evandro Fiorin. Então tá, Juan, um beijo aí para todo mundo. Beijo. Eu Tchau.